Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 310º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Ezequiel, capítulos 14 e 15, livro de Salmo, capítulo 107, dos versículos 23 a 43, e o livro do apóstolo Lucas, capítulo 19, dos versículos 28 a 48. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Ezequiel, capítulos 14 e 15. O castigo dos idólatras. Então alguns dos anciãos de Israel vieram e se assentaram diante de mim. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro de seu coração e puseram diante de si o tropeço, que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Portanto, fale com eles e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro de seu coração e puser diante de si tropeço, que o leva a cair em iniquidade, e que depois vier consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diga à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: convertam-se e afastem-se dos seus ídolos. Desviem o rosto de todas as suas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se afastar de mim, que levantar ídolos dentro de seu coração e que depois vier consultar um profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, farei dele um sinal e provérbio e o eliminarei do meio do meu povo. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. A justiça dos castigos de Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e cortarei o suprimento de pão. Enviarei contra ela fome e eliminarei dela pessoas e animais. Mesmo que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó,
Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra animais selvagens e eles a devastarem, assim que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser, espada, passe pela terra, e eu eliminar dela pessoas e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para eliminar dela pessoas e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho, nem a sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto pior não será se eu enviar os meus 4 piores castigos, isto é, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, contra Jerusalém, para eliminar dela pessoas e animais? Mas eis que alguns sobreviventes serão deixados nela, filhos e filhas que serão levados para fora. Eis que eles virão a vocês e vocês verão a sua conduta e as suas ações, e ficarão consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém, sim, de tudo o que fiz vir sobre ela. Eles os consolarão quando vocês virem a sua conduta e as suas ações, e vocês saberão que não foi sem motivo que fiz tudo o que fiz nela, diz o Senhor Deus. Jerusalém é uma videira inútil. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, Filho do homem, de todos os ramos das árvores da floresta, o que acontece com a lenha da videira? Será que essa madeira pode ser empregada para fazer alguma obra? Será que é possível tirar dela uma estaca para pendurar objetos? Eis que é jogada no fogo para ser queimada. Se o fogo queima as 2 extremidades e o meio fica também carbonizado, será que serve para alguma obra? Ora, se já não servia para nada quando estava inteira, muito menos servirá para fazer alguma coisa depois que o fogo a queimou ou estiver carbonizada. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como a lenha da videira entre as árvores da floresta, que entreguei ao fogo para ser queimada, assim entregarei os moradores de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles, mesmo que saiam do fogo, o fogo os consumirá. E vocês saberão que eu sou o Senhor, quando tiver voltado o rosto contra eles. Tornarei a terra em desolação, porque cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Amém. Compreendendo o livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, a exposição bíblica dos versículos 1 a 5. Deus disse a Ezequiel que esses líderes eram como alguns dos líderes espirituais que o profeta havia visto em sua visão do templo, conforme capítulo 8. Exteriormente, eles estavam servindo ao Senhor, mas, no íntimo, adoravam ídolos, em vez de amarem a Deus e a sua palavra. Os líderes amavam ídolos. No entanto, eles devotamente se sentavam diante do profeta de Deus e agiam como homens espirituais, mas, para eles, ouvir as palavras de Ezequiel era mais um entretenimento religioso do que uma oportunidade de receber iluminação espiritual. Compreendendo o versículo 5, os cristãos hoje provavelmente não amariam ídolos físicos, ou seja, imagens, mas qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nossos afetos e que prejudique nossa obediência a Ele é, sem dúvida, um ídolo. Pode ser riqueza, como no caso de Acã, referência a Josué capítulo 7, de Ananias e Safira, conforme Atos capítulo 5,
e do homem que chamamos de jovem rico, conforme Mateus 19, versículos 16 a 26. O ídolo de Jonas foi um nacionalismo egoísta que o fez dar as costas para os gentios que precisavam ouvir sua mensagem. O ídolo de Pilatos estava obtendo a aprovação do povo e sua posição no Império Romano, conforme Marcos 15, versículo 15, João 19, versículos 12 a 16. O que temos em nosso coração afeta aquilo que vemos e como vivemos. Mas se Cristo for nosso Senhor, conforme 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, então não teremos lugar para ídolos. Exposição bíblica dos versículos 6 a 11. Arrependimento é mudança de atitude. Arrepender-se é abandonar o pecado e voltar-se para o Senhor. Os exilados judeus precisavam mudar de atitude com relação aos ídolos e ao pecado de adorar ídolos e então voltar-se somente para o Senhor, que é digno de adoração. Deus julgaria cada pecador e lidaria com cada um pessoalmente, conforme versículo 7, e usaria alguns deles como exemplos para advertir os outros exilados, conforme versículo 8. Compreendendo o versículo 6, amar e aceitar o que é falso nos impede de conhecer e amar o verdadeiro, conforme 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10. O resultado disso é que nós nos distanciamos de Deus, conforme Ezequiel 13, versículo 5. Ao adorar falsos deuses, Israel abandonou o Senhor com quem havia se casado no Sinai, conforme Jeremias 2, versículos 1 a 14. Por isso, o povo precisava se voltar para o Senhor, como os cristãos da igreja de Éfeso. Eles abandonaram seu primeiro amor. Referência a Apocalipse 2, versículo 4. É a exposição bíblica dos versículos 9 a 11. A condição do coração de uma pessoa determina sua resposta ao teste do Senhor, pois Deus lida com as pessoas de acordo com o coração delas, conforme Salmos 18, versículos 26 a 27. A atitude do mundo perdido hoje é a de que não existem absolutos, portanto, não podemos conhecer a verdade. Satanás é mentiroso e enganador e tem cegado a mente das pessoas para que elas acreditem em mentiras e rejeitem a verdade de Deus. Devemos fazer todo o possível para compartilhar a verdade da palavra com um mundo cego e surdo, confiando que o Espírito Santo abrirá os olhos e ouvidos das pessoas e irá salvá-las por sua graça. É a exposição bíblica dos versículos 12 a 23. Nesta mensagem particular, o Senhor descreveu mais uma vez os 4 juízos que ele enviaria contra o povo de Judá e de Jerusalém e enfatizou um fato interessante: não haveria como fugir. Talvez alguns dos judeus se lembrassem de como seu pai Abraão havia intercedido por Sodoma e como o Senhor havia prometido poupar a cidade se Abraão pudesse encontrar nela 10 justos, conforme Gênesis 18, versículos 16 a 33. Compreendendo o versículo 14, por que o Senhor escolheu esses 3 homens? Primeiro, todos eles são identificados nas Escrituras do Antigo Testamento como justos. Referência a Gênesis 6, versículo 9, Jó 1, versículo 1 e versículo 8, capítulo 2, versículo 3, Daniel 6, versículos 4 a 5 e versículo 22. Todos eles foram provados e se mostraram fiéis. Noé, pelo dilúvio, Daniel na cova dos leões e Jó pelas provações dolorosas infligidas pelo diabo com o consentimento divino. E todos provaram que eram homens de fé. Todos eram homens de fé. A responsabilidade de cada pessoa diante de Deus é um tema central neste livro. Veja em particular o capítulo 18. O Senhor não pune as pessoas por causa dos pecados de outros, e Deus não aceitará a justiça de outros para compensar a maldade de pecadores. Este princípio está claro na lei de Moisés e na aliança que Deus fez com Israel. A única vez que o Senhor deixou de lado esse princípio foi quando Jesus Cristo, seu Filho, morreu na cruz. Ele sofreu pelos pecados do mundo. Quando confiamos em Jesus como Salvador e Senhor, recebemos o dom da justiça e o Pai nos aceita por causa de seu Filho. Aleluia!
Referência Romanos 3, versículo 21 ao capítulo 4, versículo 25 e 2 de Coríntios, capítulo 5, versículos 19 a 21. No capítulo 15, sendo este o último a ser comentado, a exposição bíblica do capítulo 15, versículo 1 ao capítulo 17, versículo 24, Ezequiel falou sobre uma videira, uma esposa infiel e 3 ramos de uma árvore, e cada uma dessas imagens transmitia a verdade de Deus àqueles que realmente queriam entender. Essas imagens e parábolas não só descreviam os pecados da nação de Israel, mas também declaravam seu terrível juízo. O profeta falou ao seu povo com a linguagem mais vívida encontrada nas Escrituras, mas as mensagens foram ignoradas. Vamos para a leitura no livro de Salmo, capítulo 17, versículos 23 a 43. Os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem comércio na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Deus transformou rios em desertos e mananciais em terra seca. Fez da terra frutífera um deserto salgado por causa da maldade dos seus habitantes. Transformou o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais construíram uma cidade em que pudessem morar. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou e eles se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Mas outra vez foram reduzidos e humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Deus mostra desprezo pelos príncipes e os faz andar errantes, onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado e faz aumentar a sua família como um rebanho. Os retos veem isso e se alegram, mas todos os ímpios têm de fechar a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 107, versículos 23 a 43, trago a exposição bíblica dos versículos 23 a 32. Este maravilhoso livramento deveria motivar os marinheiros a dar graças ao Senhor pessoalmente, exaltá-lo no culto, no santuário e a testemunhar para os líderes do povo. As ações de graças continuam a aumentar. Não há situações sem esperança aos olhos de Deus, pois Ele pode fazer o impossível. Além da tripulação e do Senhor, ninguém viu o milagre. Por isso, cabia a tripulação agradecida espalhar a notícia e dar glórias ao Senhor. Exposição bíblica dos versículos 33 a 43. O enfoque muda e o centro das atenções não está mais nas pessoas em apuros, mas no Senhor. Ele pode transformar o jardim em um deserto e o deserto em um jardim. Conforme o livro do profeta Isaías, capítulo 35, e também capítulo 41, versículo 18, e também Deuteronômio 28, versículos 1 a 5. Deus pode julgar a terra por causa da maldade das pessoas que vivem nela, conforme Salmos 107, versículo 34, e Gênesis 19, versículos 24 a 28, mas também cura e abençoa a terra em resposta à fé e à obediência de um povo.
E eu encerro a compreensão do livro de Salmo, capítulo 107, dos versículos 23 a 43, trago o versículo 43. O que devemos aprender com as 5 imagens deste salmo que retratam o poder e a misericórdia de Deus em ação? E é preciso ser sábio e entender a palavra de Deus, conforme versículo 43 e também Oséias 14, versículo 9. Sim, o Senhor mostra seu amor e misericórdia aos insubmissos que se arrependem e invocam seu nome, mas nosso Pai preferia compartilhar esse amor com filhos obedientes, que assim desfrutam mais dele. Referência 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao capítulo 7, versículo 1. Vamos para a leitura no livro do apóstolo Lucas, capítulo 19, versículos 24 a 48. Jesus entra em Jerusalém. E depois de dizer isto, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que o estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: Por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou, com muita alegria, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus chora ao ver Jerusalém. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz! Mas isto está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. A purificação do templo. Depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 48, trago a exposição bíblica dos versículos 28 a 36. Mateus diz que havia uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado, conforme Mateus 21, versículo 2. Os donos dos 2 animais eram discípulos do Senhor e tinham tudo pronto para ele. O plano foi executado em silêncio porque os líderes judeus haviam dito que qualquer um que confessasse Cristo seria excomungado, conforme João 9, versículo 22. O fato de os líderes planejarem matar Jesus fez com que fosse ainda mais importante manter o sigilo, conforme João 7, versículos 1, 19,
e 25, capítulo 8, versículo 37, capítulo 11, versículos 47 a 57. A exposição bíblica dos versículos 41 a 44, enquanto a multidão se regozijava, Jesus chorava. Esta é a segunda ocasião em que Nosso Senhor chorava abertamente. A primeira foi diante do túmulo de Lázaro, conforme João 11, versículo 35. Lá, ele chorou em silêncio, mas aqui o Salvador proferiu um lamento em voz alta, como o de um pranto perante um morto. Neste sentido, ele se parece com o profeta Jeremias, que chorou amargamente sobre a destruição de Jerusalém, conforme Jeremias 9, versículos 1 a 2. Veja também o livro de Lamentações. Jonas olhou para Nínive, esperando que ela fosse destruída, conforme Jonas capítulo 4. Enquanto Jesus olhou para Jerusalém e chorou por ela ter destruído a si mesma. Exposição bíblica dos versículos 45 a 46. A purificação do templo foi um acontecimento dramático que tanto chamou a atenção das pessoas como despertou a ira do sistema religioso. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro do apóstolo Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 48. Trago a exposição bíblica dos versículos 47 a 48. Jesus permaneceu no templo e o usou como local de encontro para aqueles que precisavam de ajuda. Ali, ele curou muitos que estavam doentes e aflitos e ensinou ao povo a palavra de Deus. Os líderes religiosos hipócritas tentaram destruí-lo, mas como sua hora ainda não havia chegado, eles não podiam tocá-lo. Nos dias que se seguiram, eles discutiram com Jesus e tentaram pegá-lo em suas palavras, conforme capítulo 20, mas falharam. Apenas quando a hora determinada pelo plano de Deus chegasse, Jesus se renderia aos seus inimigos e eles poderiam crucificá-lo. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.